trunfo, né? O trunfo do Flamengo, a carta trunfo do Flamengo, é justamente que o Flamengo pode empatar. O Flamengo pode ter um empate nos últimos 5 jogos, que ele mesmo assim é campeão, independente de qualquer outra coisa. Se o Flamengo ganhar 4 jogos e empatar um, ele é campeão. Então, tem um outro fator também, que mostra o Campeonato Brasileiro muito melhor, muito mais regular do Flamengo, é que o Palmeiras, nos 2 últimos brasileiros, no ano passado e nesse ano, o Palmeiras não venceu nenhum time do G5 ali, né, o G4, o G5, o Palmeiras não venceu nenhum desses times. Como pode um time ser campeão sem vencer um desses times? O William Godoy também deixou claro que a tabela do Palmeiras, em alguns momentos agora, é mais fácil, né, e que se o Flamengo vence o Fluminense e deixa para usar essa carta trunfo que ele falou no final da competição, é muito melhor para o Flamengo. E eu concordo. Acho que tudo isso e mais esse fator que eu falei, o Palmeiras também não venceu, né? Cara, a campanha do Flamengo ela é muito mais sólida, né? Melhor defesa, melhor ataque, o Flamengo tem os melhores números em tudo, posse de bola, tudo que a gente possa imaginar. O Palmeiras tem mais vitória, tá? E caso chegue numa pontuação igual ao do Flamengo, o Palmeiras leva a melhor. E eu achei muito interessante o que o Godoy falou da questão que eu já tinha falado aqui, mas vale a pena a gente citar de novo, que o time que vencer a Libertadores, estando na frente ou atrás, faltando 2 jogos para acabar o Brasileiro após a Libertadores, após a final, o time que vencer a Libertadores joga uma pressão absurda para o outro, né, e pode dificultar muito a vida desse outro time. Olha só, a gente vai trazer aqui agora, então, nossos bastidores aí, conversando com o jornalista uruguaio, também a entrevista com o Matias Vinha e com o Matias Oliveira também, jogadores da seleção uruguaia. Aqui na concentração da seleção uruguaia, antes do jogo contra os Estados Unidos, esperando aqui para entrevistar alguns jogadores do Uruguai. A gente sabe que do Flamengo a gente vai falar com o Matias Vinha, mas eu queria falar com o Mário aqui, periodista uruguaio. Mário, você estava me falando ali que provavelmente o Varela comece no banco, ou talvez não jogue. Sí, seguramente arranque desde el banco suplente, que no va a ser titular. Por una ¿Rotación? razón. No, rotación de jugadores, porque el otro día Bielsa dijo en conferencia que iba a tratar de colocar la menor cantidad posible que repitan de un partido a otro. Es decir, tener la chance de poder verlos a todos. Y bueno, teniendo en cuenta que el otro día Varela jugó, la información que hay es que arrancaría en el banco. Jugaría Nández en su lugar como lateral por derecha. Y de Arrascaeta y Matías Viña. De Arrascaeta titular y Matías Viña también, por la información que tenemos. Y por la misma razón, ¿no? El tema de la rotación. Exactamente. ¿Y cómo los uruguayos están viendo a Arrascaeta, Varela, jogadores que están en la final de la Libertadores y en la lideranza del campeonato brasileño? Bueno, a ver, yo creo que cualquiera de los tres, incluido Matías Viña, los hemos visto en un nivel muy bueno en Flamengo, muy bueno. La verdad, ha sido muy bueno. A mí me ha sorprendido mucho lo de Varela, la verdad que me ha sorprendido muchísimo en la Copa el rendimiento que ha tenido. No me sorprende lo de Arrascaeta, es un jugador con una clase bárbara, que en la selección ha tenido esporádicos partidos buenos. La verdad es esa. No ha llegado al nivel que en su momento o que él tiene actualmente en Flamengo, tanto local como internacional, y que se debe un periodo largo de buen rendimiento en la selección. Pero hay una expectativa grande para Arrascaeta, ya que está en su mejor año en Flamengo. Sí, que por supuesto que sí. O sea, a ver, yo creo que Arrascaeta tiene que él darse cuenta que es el líder futbolístico de este equipo. Cuando él asuma que el líder futbolístico es él, le va a dar un rendimiento notable a la selección. A gente tem aqui uma informação que eu queria passar para vocês, que o Flamengo pode sim conquistar o Brasileirão antes da final da Libertadores. Tá? Precisa de algumas combinações de resultados envolvendo Palmeiras e Cruzeiro, mas é possível, né? O jornal O Dia trouxe aqui e achei interessante. O Flamengo depende de si para ser campeão, né? É o único clube que depende de si para ser campeão. Então, olha só, com a vantagem de 3 pontos, o Flamengo pode ser campeão antecipado na 36ª rodada. Para isso, tá? Tem alguns cenários aqui, olha só. Caso abra ao menos 7 pontos de vantagem, para isso precisa de uma combinação de resultados, começar pelos seus jogos aí contra Fluminense,
Maracanã, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro fora, tá? Então, também contar com tropeços aí do Palmeiras contra Vitória e Fluminense, ambos em casa e Grêmio fora. Ou seja, tem aí algumas situações. Olha só, se o Flamengo vencer os 3 jogos, o Palmeiras precisa tropeçar 2 vezes, tá? Então, o Flamengo vencendo os 3 jogos, Fluminense, o Bragantino, né? O Fluminense no Maracanã, Red Bull Bragantino no Maracanã e Atlético Mineiro fora. O Flamengo ganhando os 3. O Palmeiras precisaria tropeçar em 2 jogos, tá? Teria que perder 2 vezes e o Cruzeiro empatar 1. Se o Flamengo vencer 2 jogos e perder 1, o Palmeiras só pode somar 2 pontos, ou seja, 2 empates e 1 derrota nos 3 jogos que tem. Tá? Gente, tem possibilidade, né? Se o Flamengo vencer 1 e empatar 2, os paulistas têm que empatar 1 jogo e perder os outros 2, tá? Então você vê que o Flamengo tem vários cenários, né? Se o Flamengo tiver uma vitória, um empate e 1 derrota, o Palmeiras precisa perder os 3 jogos, aí é mais difícil, tá? Então são cenários aí que servem para o Flamengo ser campeão antes da final da Libertadores. Eu achei muito interessante essa matéria, né, porque realmente a gente tem que trazer todos os cenários, até porque já pensou jogar a final da Libertadores igual em 2022, que o Flamengo foi para a Libertadores campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians. Muita gente falando, se for campeão da Copa do Brasil, os caras vão estar comemorando, não vai ser bom, não. Foi campeão da Copa do Brasil e depois foi campeão da Libertadores, tá? Então eu acho que a gente tem esse cenário aí que eu acho que, né, dependendo dos resultados, o Flamengo pode conseguir um bom retorno ali também na Libertadores. Eu acho que pode ser campeão da Libertadores após ser campeão do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Flamengo e o Palmeiras têm 3 rivais em comum nessa reta final, tá? Fluminense, Ceará e Atlético Mineiro serão os rivais em comum da dupla, ou seja, o Flamengo pega o Fluminense, pega o Ceará e pega o Atlético Mineiro, o Palmeiras também. E voltando aqui até o que o William Godoy falou no canal dele, que eu estava assistindo o vídeo, muito bom, diga-se de passagem. Ele até deu uma alfinetada, a galera que parou de acreditar. Muita gente que acreditava e do nada parou de acreditar e começou, agora quer acreditar de novo, né? Cara, Flamengo, cara, eu sempre falo isso, tem que acreditar até o fim. Se tem 1% de chance, eu tenho 100% de fé. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Assim como o Flamengo vencer o Santos, obrigou o Santos a vencer o Palmeiras, eu acho que o Santos ter vencido o Palmeiras obriga o Vitória a querer também resultado contra o Palmeiras. Foi muito importante, porque botou o Vitória na zona, e o Vitória quer fugir da zona. E aí a gente tem uma outra situação. Se o Flamengo vence o Fluminense e o Botafogo vence o Sport, a vitória do Flamengo contra o Fluminense e a vitória do Botafogo sobre o Sport força o Fluminense a ganhar o Palmeiras, tá? Porque dependendo do que acontecer, essa mudança, o próprio Godoy falou isso, essa mudança não foi boa de data da Palmeiras e Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro, porque o Atlético pode estar campeão, pode estar tranquilo, vamos entregar para ferrar o Flamengo. Então, eu acho que a tabela do Palmeiras é relativamente mais fácil que a do Flamengo nessa reta final agora. Mas o Flamengo tem a vantagem, o Flamengo tem a carta trunfo, como a gente estava falando, né? O Flamengo tem a vantagem. Então, o Godoy foi muito bem quando avaliou isso, que é importante que o Flamengo vença o Fluminense para obrigar o Fluminense a vencer o Palmeiras. Se o Flamengo perder ou empatar com o Fluminense, cara, é do futebol. Eu já falei que, né, o Flamengo ajudou o Fluminense quando ganhou o Criciúma. Mas a gente já sabe como é que é. O Fluminense não tem um histórico muito bom contra o Palmeiras, na verdade péssimo contra o Palmeiras, e o Fluminense não tem um histórico muito de ajudar o Flamengo. O Vasco já teve uns históricos de ajudar o Flamengo. O Fluminense é raro ajudar o Flamengo, né? Então, por isso é importante jogar pressão para cima deles. Tem que ganhar do Fluminense para jogar pressão para cima deles, tá? O Flamengo, para trazer para vocês uma informação aqui importante, o Flamengo tem 8 pendurados,
né, contra o Fluminense também, já pensando no restante da competição, não pode também perder muito jogador não, tá? Então, os pendurados do Flamengo, Danilo, Léo Pereira, e você, nesse momento que está voltando o Léo Ortiz e tal, o Flamengo também não pode ficar perdendo muito zagueiro não, tem Danilo pendurado, Léo Pereira pendurado, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo, ou seja, todos os volantes do time estão pendurados, e o Luiz Araújo também, que é peça importantíssima, também está pendurado, tá? Então, o Flamengo tem que tomar muito cuidado para não perder mais jogador. É isso. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Até mais tarde, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Será que o Flamengo vai conseguir passar ileso com tantos pendurados? O clássico contra o Fluminense virou ainda mais tenso nos bastidores. O Mengão entra em campo com 8 jogadores pendurados e 4 deles já são titulares direto. Léo Pereira, Pulgar, Saul e Luiz Araújo. Com a liderança recém-recuperada e apenas 5 rodadas restantes, qualquer cartão pode virar um problema enorme na reta decisiva. Danilo segue na seleção, Alan e Jorginho ainda se recuperam e Everton Araújo fica como opção no banco. A bronca aumentou depois do jogo contra o Sport, quando Pulgar e Saul completaram a lista. Agora, a cautela total, num clássico que vale muito mais do que 3 pontos. Afinal de contas, todos os jogos pro Flamengo agora é final, e ele não pode brincar. E aí, quem você acha que precisa ter mais cuidado para não ficar fora da próxima? O que você acha? Um abraço, pessoal.